Olá, que tal a gente mergulhar na história de uma cidadezinha brasileira para entender algo muito, mas muito maior? Como um lugar conta a sua própria história. E para fazer isso, o nosso foco hoje vai ser Carmo do Cajuru, lá em Minas Gerais. Bom, vamos começar nossa viagem. Sabe, quando a gente olha pela primeira vez, Carmo do Cajuru parece aquele destino mineiro clássico, sabe? Conhecido pela natureza, pela hospitalidade, aquele cartão postal perfeito. E a imagem que se vende é essa aí, idílica, né? Um lago artificial imenso, ótimo para andar de jet ski, de lancha. Muita natureza e, claro, aquela famosa acolhida mineira, que não pode faltar, com pão de queijo e um cafezinho quente. É exatamente o que a gente esperaria encontrar em qualquer guia de viagens. Só que é exatamente aqui que a nossa conversa fica mais interessante. Porque, vamos combinar, a identidade de um lugar é muito mais profunda do que só os seus pontos turísticos. A pergunta que fica é: que histórias são contadas por lá? E talvez mais importante ainda, quem é que conta essas histórias? Para a gente conseguir explorar a memória da cidade, a gente precisa primeiro entender que, na verdade, existem duas versões da história sendo contadas. Aquela oficial, dos livros, e a outra, a que vive no dia a dia das pessoas. E sim, existe um nome para isso. O termo é história pública, e a definição, olha, é simples, mas é muito poderosa. Pensa assim, é a história que sai dos muros da universidade, que é compartilhada, que é construída pela própria comunidade ali no cotidiano. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, a história acadêmica, né, mais formal, científica, do outro, a tal da história pública, popular, preservada por gente apaixonada, cidadãos comuns, seja nas redes sociais, nos museus da cidade ou até mesmo nas conversas de bar. Nenhuma é melhor que a outra, atenção, mas elas contam a história de jeitos bem diferentes. Isso nos leva direto para quem realmente faz essa história pública acontecer lá em Carmo do Cajuru. Olha que interessante essa frase do primeiro prefeito da cidade, o José Demétrio Coelho. Ela captura perfeitamente o espírito do lugar. Existe essa tradição de honrar o passado, de reconhecer quem fez alguma coisa pela cidade. É um sentimento de gratidão que acaba virando um motor para preservar a memória local. Em Carmo do Cajuru, essas pessoas têm até um nome, são os memorialistas. A gente tem o Osvaldo Diomar, que é visto como pioneiro, o Célio Cordeiro, que deu uma modernizada, usando Facebook e YouTube para divulgar um monte de fotos e histórias, e também o José Raimundo Batista Bechelene, que foi quem começou o projeto do Museu da Cidade. E o ponto mais legal disso tudo, sabe o que é? É que esses guardiões não são historiadores de formação. São professores, funcionários públicos, enfim, cidadãos comuns que são movidos por uma paixão genuína pela terra deles e que se dedicam para que as histórias não se percam com o tempo. Então, bora mergulhar em algumas dessas histórias que os memorialistas ajudaram a guardar e que acabaram moldando a identidade de Carmo do Cajuru? Bom, a história oficial, aquela dos documentos, é bem direta, né? A cidade foi desmembrada de um município, depois anexada a outro, até que finalmente, em 1948, conseguiu a sua independência, depois de muita mobilização do pessoal de lá. Mas a história que o povo conta, essa é muito mais fascinante. Existe o mito de Filipa Peixoto, uma fazendeira que teria vivido lá no século XVIII. Diz a lenda que ela era uma mulher super corajosa que liderava 200 escravizados desbravando o sertão. Ela é chamada de verdadeira bandeirante. E essa narrativa é incrível porque ela joga luz no papel das mulheres, que tantas vezes foi apagado da história do Brasil. A identidade da cidade também foi construída pela economia, claro. Começou com fazendas, agricultura, pecuária. Depois, lá nos anos 20, evoluiu para a produção de manteiga e, a partir dos anos 50, encontrou a sua grande vocação, a indústria de móveis, pela qual a cidade é famosa até hoje. E essa imagem aqui é a prova viva de como o passado e o presente se conectam. A tradição que começou com os carpinteiros, mais de um século atrás, continua viva. Hoje, artesãos como Flávio Mandalas, que trabalha com madeira na cidade, são a continuação moderna dessa herança, tanto econômica quanto cultural. Agora, vamos dar um passo atrás. A história de Carmo do Cajuru, no fundo, nos ensina uma coisa que vale para qualquer lugar sob memória e identidade.
Mas nem tudo são flores. Preservar a memória dá um trabalhão e tem seus desafios. Em Carmo do Cajuru, por exemplo, o museu local, que tem um acervo de mais de 1.200 objetos, enfrenta um problema super prático. O acesso é por uma escada estreita, o que dificulta muito as visitas. É um lembrete de que a história pública também depende de recurso, de infraestrutura. No fim das contas, a memória coletiva de um lugar é sempre uma escolha. Os memorialistas de Carmo do Cajuru escolheram celebrar seus antepassados, sua fundadora lendária, sua evolução económica. Mas em toda a história, sempre tem aquelas vozes que ganham mais destaque e outras que acabam ficando de fora, silenciadas. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Pensem aí, no lugar onde cada um vive. Além dos nomes das ruas e das estátuas nas praças, quem são os guardiões da memória local? Que histórias são compartilhadas nas conversas do dia-a-dia, nos grupos da família, nas redes sociais, que dão a verdadeira alma para a comunidade? A história está sendo escrita agora, todos os dias, por todos nós.